Olá, tudo bem? Desde o princípio eu venho dizendo para vocês reiteradas vezes que a nossa disciplina tem início, meio e fim. E na reta final, na conclusão dos nossos trabalhos, na aula de hoje, eu vou falar sobre um roteiro para a implantação de um programa de benefício corporativo. Obviamente que é uma síntese de tudo que nós vimos até agora. Vou falar sobre coisas que vocês já conhecem, principalmente os alunos que estão atentos e vêm acompanhando as nossas aulas com muita atenção. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um roteiro para a implantação de um programa de benefícios corporativos. E o importante é a gente saber que é fundamental a gestão adequada de um programa de benefício corporativo para que ele alcance os seus objetivos do ponto de vista das organizações e das expectativas dos seus colaboradores. Então, toda a gestão tem que ser feita de forma plena, envolvendo todas aquelas etapas que a gente discutiu aqui: planejamento, execução, avaliação. E mais uma, a correção dos erros, dos equívocos e das distorções que foram encontradas. Aí sim a gente vai estar efetivamente entendendo o programa de benefício corporativo como um componente fundamental na política de gestão estratégica de pessoas e, a partir daí, colaborando sobremaneira para o alcance dos objetivos organizacionais. Como a gente acabou de falar e como vocês já sabem há muito tempo, uma política de benefício corporativo não pode ser vista de forma isolada, pontuada. Ela tem que fazer parte de um conjunto maior, que é a própria política de gestão de pessoas. E entendendo essa política de gestão de pessoas como estratégica, como fundamental para contribuir para a sustentabilidade e até o crescimento das organizações no segmento em que elas atuam. Então, uma política de benefícios corporativos é aquilo que nós chamamos, algum tempo atrás, de ganha-ganha. Uma política eficaz ganham os colaboradores na medida que eles se sentem mais motivados e valorizados e, por conta disso, se tornam mais produtivos e mais comprometidos com o alcance dos objetivos e das metas organizacionais. E ganha a empresa, porque tendo uma equipe de colaboradores de excelência e motivados, ela se torna mais competitiva e mais sustentável no mercado. Então, para isso é necessário se refletir sobre a própria cultura organizacional. O que é a empresa? Qual é a essência da empresa? Qual é o perfil dos seus colaboradores? Quais são as relações entre a empresa e os colaboradores? Como a empresa quer ser vista internamente e externamente? Quais são os objetivos presentes e quais são os objetivos futuros? O que a empresa quer ser no futuro? E essa política de benefícios corporativos tem um papel relevante nesse processo. Relevante na competitividade, na sustentabilidade e na própria perspectiva de crescimento das organizações empresariais. Feitas essas considerações, nós vamos, assim, en passant, fazer uma revisão de tudo o que a gente disse, né? Estabelecendo um roteiro execuível para a inserção de um programa de benefício corporativo, que começa com a definição de uma equipe, né? Uma equipe de pessoas capaz de planejar, de escolher um modelo de gestão adequado, de implantar, né? De executar, de avaliar os benefícios depois de implantados, né? Fazer as correções adequadas. Então, a equipe de pessoas, né? A equipe que vai trabalhar à frente disso tem que ter conhecimento do mercado, saber como as coisas funcionam,
ter a capacidade de fazer analogia com programas de outras empresas. Como é que o mercado atua? Então é fundamental uma equipe realmente capaz. Não pode ser de pessoas quaisquer. Tem que ter uma visão de pessoas, de gestão de pessoas e conhecimento da importância de um programa de benefício corporativo. O segundo ponto é identificar necessidades dos benefícios, né, do tipo de benefício que vai de fato impactar, que vai de fato criar essa relação de aproximação entre as empresas e os colaboradores internos, que vai motivar os colaboradores internos. E para isso, esses colaboradores precisam ser ouvidos, consultados. E a gente tem dois caminhos que não necessariamente são mutuamente excludentes. Podem ser utilizados de forma concomitante, simultânea, que é ouvir informalmente os colaboradores e também se fazer pesquisa de clima, que é um instrumento mais técnico-científico. Fazer pesquisa, já que a gente está falando em pesquisa, pesquisa de mercado sobre as práticas do segmento empresarial que a empresa atua. Saber o que os concorrentes estão fazendo em termos de benefícios corporativos. Principalmente aquelas empresas que são referência no mercado, que são mais relevantes, que são mais importantes, que têm maior credibilidade. A partir daí, né, já começa a se delinear, a selecionar os benefícios corporativos. Mas ainda não é o momento da definição absoluta, e sim da visão, do desenho do programa de benefícios. Porque é importante o passo seguinte, dimensionar custo da implantação e também custo do gerenciamento. E para isso é necessário que uma articulação com o setor financeiro, saber se de fato a empresa tem suporte financeiro naquele momento para a implantação, né? E também para a gestão desses benefícios. Se articular também com o setor jurídico, do ponto de vista dos aspectos legais, para que a empresa não tenha nenhuma surpresa negativa com o decorrer do processo. Estabelecer parâmetros que são os indicadores de avaliação do programa. E aí as pesquisas de clima e pesquisa de benefícios junto aos colaboradores internos é um instrumento absolutamente imprescindível para que se de fato faça uma avaliação correta, coerente, fidedigna sobre a percepção, sobre o olhar dos colaboradores internos. Definir os parceiros, quem vai executar, parceiros que tenham qualidade e compromisso, porque aquele parceiro que está executando um determinado benefício, um determinado serviço, ele está representando a empresa. E a gente já viu que numa cesta de benefício corporativo, se tiver 1, 2 que não funcionem a contento, termina contaminando os demais. Pesquisas de clima mostram isso, né? Então, a definição dos parceiros adequados, que tenham qualidade, que honrem compromissos, que estejam integrados com a própria organização contratante, é absolutamente fundamental. Estabelecer uma estratégia de comunicação, divulgação adequada. E a gente sabe que os benefícios, eles não são eternos, ad eterno. Vira e mexe, estão sendo atualizados. Então os colaboradores precisam ser informados sobre isso. Lembrem-se também que uma equipe de colaboradores pode estar continuamente incidindo em mudanças. Entrada de novos colaboradores, por exemplo. Então é preciso que a empresa tenha uma política adequada de divulgação da cesta de benefícios corporativos, né? Implantar o programa, o momento adequado. A gente viu que tem um timing, que tem situações que a implantação não vai surtir o efeito desejado, que pode inclusive até prejudicar. Nós falamos sobre isso, né? Naquele momento que a expectativa do colaborador, por exemplo,
é de aumento de salário. Então, o programa de benefício corporativo pode não surtir o efeito. Momentos de turbulência interna ou externa, né? Momentos em que a imagem da empresa pode não estar num momento positivo. Aí vocês poderiam perguntar, e o programa não pode melhorar a imagem? Pode, mas pode não surtir o efeito desejado. Então tem que ter o time, um momento adequado em que os benefícios são implantados. Estabelecer uma reserva financeira, né? Não utilizar todo o oxigênio financeiro, pensando em correções, em adequações, em incremento de novos benefícios. Então toda empresa tem que imaginar que os programas precisam continuamente estar sendo atualizados. E ter uma reserva financeira é uma atitude absolutamente prudente e necessária. E, finalmente, monitorar os resultados. Saber se, de fato, os benefícios estão atingindo os objetivos pelos quais eles foram implantados. Então, se uma empresa seguir um roteiro como esse, ou similar, certamente ela vai estar fazendo um processo de gestão mais próximo de atingir resultados. Então é fundamental, né, a gente fazer aquele vínculo de todo o processo de gestão. E dentro do processo de gestão, estabelecer um roteiro adequado.